leram aqui as 21 irrefutáveis leis de liderança do John Maxwell? Quantos leram? Quantos não leram? Quantos não levantam a mão para nada? Nós lemos esse livro e estudamos esse livro anos atrás, no início da igreja, capítulo por capítulo. Nós estudamos cada lei, que é um plano, é um grande livro sobre liderança. O John Maxwell é esse cara que inspira uma geração de novos escritores. Ele é a vanguarda dessa cadeira, essa cátedra chamada liderança. E nós fomos formados aqui por anos no projeto 1 milhão de líderes. Quem fez o projeto 1 milhão de líderes? Não tem 10% do pessoal que fez. E nós estudamos apostilas, aprendemos sobre liderança servidora, lemos dezenas de livros, Vencendo com as Pessoas, Talento Não É Tudo, as 17 leis do trabalho de equipe, as 21 qualidades de um líder, as 21 irrefutáveis qualidades de um líder. Muitos se comunicam, poucos se conectam. O líder 360 graus, que ganhou o prêmio de melhor livro de 2008, é jet lag, 2008, esses livros que eu estou citando figuram entre os mais vendidos do New York Times. São livros que transcendem o ambiente de igreja. Você vai ver aqui que durante o evento do John Maxwell vai ter muita gente que não é de igreja, porque ele consegue transpor as 4 paredes da igreja e alcançar o público lá fora. Inclusive vão vir influencers, pessoas que estão interessadas em ouvi-lo, porque é um evento, é um acontecimento. John Maxwell não vem ao Brasil para fazer uma palestra assim, um tempo que vai falar 4 vezes, desde 2008, que foi quando ele esteve em Brasília. A gente fez um café com ele lá. Quantos estavam lá no café do John Maxwell? Com Coca-Cola de manhã. Quem inventou aquela Coca-Cola? Foi você mesmo. Café com Coca-Cola. E eu quero falar rapidamente as 21, desse livro. Eu quero só dar uma pincelada sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança. Se você prestar atenção, você vai pegar muita coisa agora. Eu vou ser rápido, mas eu vou despejar conteúdo agora nesse momento. Então prepara. Primeira lei, a lei do limite. É o motivo pelo qual as pessoas alcançam mais sucesso do que as outras. A lei do limite. A sua capacidade de liderança limita o seu sucesso. Cada pessoa tem uma capacidade de liderança. Se eu der uma igreja com 10 mil pessoas a um líder que tem uma capacidade de liderança de 1000, em algum tempo aquela igreja vai deixar de ter 10 para ter 1000. Se eu der uma igreja de 1000 pessoas para um líder que tem uma capacidade de 10 mil, em algum tempo ele vai levar aquela igreja até 10 mil. Entenda que liderança tem gente que chega até um ponto. Eu aprendi isso na prática. Tem gente que vai até um ponto e ele não passa dali se ele não se desenvolver. E liderança é desenvolvimento. O John Maxwell diz, as pessoas me perguntam se um líder nasce líder, e ele responde, eu nunca conheci um líder que não nasceu. É uma piada, mas delay é delay. É todo mundo de jet lag aqui, só eu que não estou. Você não pode obter sucesso além do seu nível de liderança. E para você obter ele tem até um livro sobre 5 níveis de liderança, é incrível o livro. E existem pessoas que estão sempre um passo à frente, elas correm atrás do sucesso diariamente, a fim de expandir sua capacidade de liderança. Um líder tem que crescer, senão ele empaca, é a lei da tampa. Ele faz com que os outros que estão atrás dele fiquem impedidos de avançar. Às vezes você vê pessoas que chegam na igreja bem cedo e outras que chegam bem depois, e aquelas pessoas são ultrapassadas rapidamente por aquelas que vieram depois, e alguns saem da igreja porque não se qualificaram para o ministério, e aquelas que chegaram depois se qualificaram, e elas acham ruim e culpam a gente porque nós não ungimos ou não demos a elas uma plataforma. Eu gosto do silêncio, significa que você está pensando. Então, há pessoas que estão expandindo sua capacidade de liderança, e há pessoas que estão empacadas, tentando segurar a sua cadeira.
a sua posição. Elas não se desenvolveram, elas não leram, elas não participaram de seminários, elas têm uma vida de passado com Deus, mas elas não têm uma vida de presente e de futuro. Para essas pessoas, os obstáculos são meras barreiras que vão ser vencidas. Por exemplo, no mundo do futebol, se um time acumula derrotas seguidas, o técnico do time é substituído. Por quê? Para buscar uma pessoa com um nível de liderança maior. Afinal, quanto maior o grau de gerenciamento, maior o potencial da organização. É gestão. Você troca o time começa a ganhar, porque a culpa é do líder. Se algo não está dando certo, a culpa é sempre do líder. Quantos estão comigo aqui? Segundo, a lei da influência. Liderar é influenciar. Frase conhecida do John Maxwell. Se você diz que está liderando e não tem ninguém te seguindo, você só está passeando. Tempos atrás uma pessoa falou comigo: olha, eu estou aqui há tanto tempo, nunca fui separada para o ministério pastoral. Eu falei: cadê seu rebanho? Quantas pessoas te seguem? Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas você inspira? Quantas pessoas você ganha? Quantas pessoas você discipula? Essa pessoa não tem rebanho e quer ser pastor. Não existe pastor sem rebanho. Liderar é influenciar, e liderança não pode ser comprada, ela é conquistada. Ou seja, líderes verdadeiros são influenciadores capazes de persuadir pessoas à sua volta pelas suas causas e objetivos. Liderança é inspiração. Liderança não é mandar, é influenciar. Não é impor seus valores, é gerir. Não há maneira de exigir liderança, apenas conquistá-la. Terceiro, a lei do processo. Quando você pensa no Larry Bird, na época, ele se tornou-se destaque pelos arremessos feitos na zona de 3 pontos. E ele treinava diariamente pela manhã, fazendo 500 arremessos todos os dias. E ele se encontra atualmente no Hall da Fama da Liga do Basquete. A moral da história é a seguinte: campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são reconhecidos ali. A lei do processo é: aprenda todos os dias. A liderança é cultivada e você deve empenhar-se nela todos os dias para que assim se torne um líder de sucesso. Para liderar amanhã, aprenda hoje. Há muitos líderes desatualizados. Isso aqui é uma atualização. Há muitos líderes desatualizados. Quarta lei, a lei da navegação. Eu estou dando uma pincelada, como eu disse. Um líder deve estar sempre um passo à frente. Por que um líder é um líder? Porque ele está um passo à frente dos outros e um passo atrás de Deus sempre. Um passo à frente do povo, um passo atrás de Deus. Ok? Quantos estão comigo aqui hoje? Ele enxerga o acontecimento antes dele acontecer. Quem está perto de mim há muito tempo sabe que a gente consegue ver as coisas antes que elas aconteçam. E a gente às vezes interfere em coisas antes que elas se tornem um problema. Ontem mesmo eu estava gerenciando algo assim. Traçar um planejamento e ser capaz de criar seu próprio caminho são características de um bom líder. Qualquer pessoa é capaz de guiar um navio, mas apenas um líder pode definir o percurso. Você pode dirigir o carro, mas só um líder pode mostrar a direção. Um líder mostra a direção. Quinto, a lei da adição. A relação entre um líder e a sua equipe deve ser de mútuo comprometimento e colaboração. A lei da adição se baseia em auxiliar no crescimento de cada membro da equipe enquanto eles engrandecem o seu projeto. Isso significa que quando você se torna grande, nós ficamos grande com você. A sua grandeza, o seu engrandecimento, a sua elevação significa a elevação do nosso ministério. Quantos estão comigo aqui hoje? Quanto maiores vocês forem, maior será a comunidade das nações. Sexto, a lei da base sólida. Eu lembro que a gente estudava isso com exemplos bíblicos e exemplos atuais.
que pode ser aplicada em todos os tipos das relações. Ela se fundamenta na confiança. Confiança. É muito difícil influenciar alguém sem ter uma confiança estabelecida. Portanto, alimente a credibilidade que as pessoas têm de você. Um líder tem que ser confiável, ele não pode estar na zona da suspeita. Quantos estão comigo? Sétimo, a lei do respeito, que afirma que você deve respeitar e conquistar o respeito das pessoas com quem convive, seja a sua família, amigos e a sua equipe, estabelecendo uma relação de harmonia, de gentileza com elas. Tem gente que acha que ser líder é ser mal educado, e tem gente que acha que ser líder é ser mimizento. Tem os dois extremos, né? A gente tem o dengoso e o zangado, são os dois anões. Oitava lei, a lei da intuição. Você possui intuição naquilo que é forte. Entretanto, poucos possuem intuição sobre liderança. Liderança é uma arte. Avaliar tudo sob o ponto de vista do gerenciamento é uma habilidade irrefutável de quem comanda. O John Maxwell falava, existem líderes de nome, existem líderes de fato. E quando um líder fala, os outros ouvem. Você sabe quem lidera quando os outros ouvem a voz daquele, ainda que ele não seja um líder de fato. A lei do magnetismo é a nona lei. Para descobrir qual tipo de líder você é, observe as características das pessoas da sua equipe. Você atrai quem você é. Se você gostaria que elas tivessem qualidades diferentes, você tem que desenvolver esses atributos. A lei do magnetismo diz que você é quem você atrai. Então você vai ver que pessoas fofoqueiras sempre vão ter perto delas pessoas fofoqueiras. Tem um magnetismo. Tem um magnetismo. As pessoas se atraem porque elas se parecem. Para que a gente tenha, por exemplo, pessoas de mais idade dentro do ministério, nós temos que ter um staff com pessoas de mais idade, como o pastor Marinho, que não é tão velho assim, mas que estabelece um certo relacionamento com pessoas de uma outra faixa etária, porque eu sou muito novo, então vou fazer 56 esse ano. Então nós temos que ter pessoas como o pastor Vinícius, para também juntar as pessoas de uma idade mais nova. Então isso é que estabelece, o staff estabelece o tipo de gente que a gente vai alcançar. Então nós temos empresários que vão agregar, que vão atrair outros empresários. Nós temos esportistas que vão atrair esportistas. As pessoas atraem quem elas são. Então quando nós temos um staff bem completo, nós vamos ter todo tipo de pessoa dentro do ministério. Quantos estão comigo aqui hoje? Tem, por exemplo, igreja que é só de jovem, porque o pastor é jovem e não consegue a credibilidade para trazer outras pessoas. Eu, por exemplo, se eu pegar as minhas redes sociais, eu me comunico muito mais com as pessoas acima de 30 anos do que com as pessoas abaixo de 30 anos. Esse é um dado, essa é uma informação. E a partir de agora nós vamos trabalhar muito com informação. Informação de quantas pessoas temos nos campos, as idades que elas têm. Nós estamos trabalhando um programa para entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Vamos produzir vídeos institucionais, vamos trabalhar isso. Espere, nós estamos se reinventando. Quantos estão felizes por isso? A 10ª lei é a lei da conexão. É sobre criar laço com as pessoas, conectar-se emocionalmente a elas. Estabelecer relações também te ajudará a ter respeito, influência e confiança. As pessoas às vezes chegam aqui, eu vim passar uma temporada, você não entendeu nossa missão. A gente não está aqui para ficar com você, a gente está aqui para ter um compromisso com você. A gente está aqui para levar essa arca, essa presença de Deus até a eternidade juntos. Quem fica você sabe, né? Não precisa falar. 11º, eu gosto muito dessa lei, é a lei do círculo íntimo. Eu lembro que a gente estudava essa lei com o Davi. Davi tinha os valentes, e com aqueles valentes ele conquistou o mundo. A equipe de Davi tomou conta do mundo todo. Ele tinha a melhor equipe.
os melhores soldados, os melhores guerreiros. Nunca houve na história um exército como o de Davi. Nunca houve. Diante deles a terra tremia e o rosto deles era como de leões. Jesus tinha o seu círculo íntimo. O que Jesus fez para conquistar o mundo? Criou uma equipe. Tem muita gente que é bom de trabalhar sozinho, mas se você não é bom de trabalhar em equipe, você tem um problema sério de relacionamento. E a gente sempre diz, se Bob tem problema com todo mundo, o problema é o Bob. John Maxwell: se alguém te chama de cavalo, isso é uma mentira. Se 3 pessoas te chamam de cavalo, isso é uma conspiração. Se 10 pessoas te chamam de cavalo, compre uma ferradura. Um líder sozinho não chega no lugar nenhum. Eu vi uma frase agora no aeroporto, eu gosto dessas coisas. Talento pode ganhar um jogo, mas para ganhar campeonato tem que ter equipe. Quantos estão comigo aqui hoje? Um time joga junto. Você precisa cercar-se de pessoas que te ajudem e te incentivem a chegar onde você almeja. 12ª lei, lei do fortalecimento. O princípio é valorizar o trabalho da sua equipe, ajudando-os a conquistar sucesso e desenvolver profissionalmente. Nós estamos aqui para facilitar a vida das pessoas. Esses dias uma pessoa queria casar e uma menina que trabalhava com a gente estava dizendo: não, daqui a 30 dias você passa que a gente te dá uma resposta. Eu falei: ou demite essa menina ou ela resolve até amanhã. Porque nós estamos aqui para abrir caminho, facilitar. A estrutura existe para servir as pessoas. Agora tem gente que tem a lei dos pequenos poderes, né? A teoria dos pequenos poderes. Fica um ditadorzinho ali, um ministério, fica ali centralizando tudo em cima dele. Você não está aqui para centralizar, você está aqui para multiplicar. Henry Ford é um dos fundadores da Ford Motor Company. E ele era tão apaixonado por seu modelo T que nunca quis melhorá-lo. Quando um grupo dos seus projetistas o surpreendeu dando a ele um protótipo de um modelo melhorado, Ford ficou furioso, arrancou as portas das dobradiças e destruiu o carro com as próprias mãos. Somente anos depois, ele cedeu à sugestão da sua equipe em fazer melhorias no modelo do carro. Entretanto, seu novo protótipo possuía uma enorme desvantagem tecnológica em relação aos seus concorrentes, pois eles buscavam melhorar continuamente. É o princípio da obsolescência. Nós tornamos nossos produtos obsoletos antes que a concorrência o faça, dizia o engenheiro social sem vergonha do Bill Gates. Eu não gosto de citar essa turma, mas até Satanás é perseverante, né? Mas a perseverança dele está caindo hoje, em nome de Jesus, na sua vida. Quantos dizem amém? Amém essa palavra. 13ª, a lei da imagem. Como líder, você deve agir para ganhar visibilidade. As pessoas fazem o que elas veem. Seus liderados vão replicar suas ações. A lei da imagem mostra que seu sucesso caminha junto com o da sua equipe. Seu trabalho é fazer as pessoas serem bem-sucedidas. Faça as pessoas serem bem-sucedidas. Eu estou na sua vida. Fala para o seu irmão do seu lado: eu estou na sua vida para fazer você bem-sucedido. Chegue para a sua equipe e diga: eu estou aqui para fazer você bem-sucedido. Eu fui pregar na igreja ontem, lá em Belo Horizonte, e falei: vim aqui repartir o que eu recebi. As pessoas têm medo. Eu me lembro que quando a gente começou a CN, a primeira coisa que eu fiz, ontem eu recebi essa pergunta: o que eu poderia fazer? Qual seria o meu passo? Ontem não, quarta-feira, eu falei para 180 pastores, os gaúchos. Pensa num povo diferente ao gaúcho. O gaúcho é uma entidade. É uma entidade. Pensa num ser assim, diferente de todo mundo. Gente, o Rio Grande do Sul é um país. E eu não estou falando pejorativamente, negativamente do gaúcho. O gaúcho é incrível, é um povo incrível. E eles perguntaram qual seria o próximo passo, qual seria o passo que você daria. O que eu fiz foi: a seara é grande e os trabalhadores estão pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Todo o trabalho de um líder que está começando o ministério é formar líderes. E eu fiz isso. Primeira coisa, 40 pessoas. Quem era dessa turma de 40 pessoas que começou a CN aqui comigo?
Tem pelo menos 10 aqui, tá vendo o resto? Tem um bocado que foi enviado e tem um bocado que ficou desviado. Não, na gente tem muita gente incrível. E eu passei, eu abri o baú, eu entreguei o que eu tinha. E o que aconteceu quando eu entreguei o que eu tinha? Eu recebi mais. E quando eu entreguei mais, o que eu recebi? Mais. Você tem que entregar o que você tem. Entregue o seu tesouro. Ei, entregue o seu tesouro. Dê às pessoas o que você recebeu, e você vai ver Deus te dar mais e mais e mais. Tem gente que fica segurando ali, tentando valorizar. Eu odeio essa coisa. 14ª lei, a lei da aquisição. O Maxwell fala sobre a independência da Índia, que foi demorada, e Gandhi teve o apoio dos indianos, e com a determinação conseguiu a liberdade do seu país. Ele diz que ao apoiarem Gandhi, as pessoas adotaram sua visão e conseguiram torná-la realidade. Então ele sentencia: o líder descobre o sonho e depois as pessoas descobrem o líder e depois o sonho. Que frase, hein? Que frase. O líder dá a visão, o líder tem a visão. Ele é líder porque ele tem a visão. É isso que o diferencia. Deus concedeu a ele habilidades, e essas habilidades foram dadas a ele, como deu a Moisés, como deu a Abraão, como deu a Davi. E é por isso que ele é o líder, porque ele recebeu a visão e recebeu a autorização. 15ª lei, eu tenho que correr, é a lei da vitória. O fracasso é inaceitável. Diga para o seu irmão: o fracasso não está na mesa. Líderes encaram os obstáculos incansavelmente até que a única saída seja vitória. É aquele treinador do Super Bowl americano, o Vincent Lambert. Ele dizia: vencer é a única coisa. Vencer é a única coisa. Vencer, vencer e vencer, essa é a lei da vitória. 16ª lei, a lei do grande impulso. Eu gosto dessa lei. O impulso é o melhor amigo de um líder, e você tem que aproveitar o impulso. Quando a coisa quer acontecer, você tem que avançar. Você não pode deixar a coisa morrer. Existe um momento de avanço. Nós estamos no país do jeito que a gente está porque nós perdemos o timing. Nossos líderes perderam o timing em alguns momentos da história. Mas se você perder o time, Deus sempre tem uma oportunidade nova para você aproveitar. Quantos querem receber uma oportunidade? Deus vai te dar uma nova oportunidade. É a lei do grande impulso. Ele vai usar isso na Guerra Civil Americana, quando os povos do sul tiveram a oportunidade de vencer e eles não aproveitaram. Ele vai usar isso com Absalão. Absalão poderia ter matado Davi, mas ele não aproveitou o momento do impulso. Ele deixou para depois. Você vai ver isso na Segunda Guerra. Hitler poderia ter vencido a guerra, mas ele segurou a sua Blitzkrieg, a sua guerra relâmpago, porque ele teve uma briga com generais, uma briga de ego, e ele segurou as tropas que estavam invadindo rumo a Dunkirk, que tinham ali 300, 400 mil soldados da Força Expedicionária Britânica. E se ele tivesse destruído a Força Expedicionária Britânica, ele teria conquistado o maior exército que existia na Europa, porque ele já tinha feito isso na França. A guerra tinha acabado. E aí você vê o filme, ele salvando as pessoas nos barcos. O tempo fechou e a força aérea dele não conseguiu jogar as bombas em cima dos barcos. Eles salvaram 350 mil soldados, que era o exército que tinha para fazer um contraponto contra ele. Então a guerra se estendeu e Hitler perdeu, porque ele deu a lei do grande impulso. Quando Deus te dá o ponto de impulsionar, de avançar, você tem que ir. É a hora do rema. É quando Deus diz: vamos entrar na terra. Não, nós não vamos entrar na terra porque a terra está cheia de inimigo. Aí vai dar uma volta de 39 anos para depois entrar. O impulso é o melhor amigo de um líder, e que um líder sem impulso é um líder morto. Consequentemente, a organização também, e esses pensamentos impulsivos são decisivos entre vencer e perder. A 17ª lei é a lei das prioridades. Quando das suas atividades, quais das suas atividades são essenciais? Você as prioriza?
Um líder tem que gerenciar seu tempo. Ele tem que saber quem atender, quem não atender. Ele tem que saber qual porta entrar, qual porta não entrar. Ele tem que saber qual é o convite que ele aceita para pregar fora. Só hoje eu recebi 3 convites no meu e-mail. E você tem que saber onde você vai, porque você não pode ir aos lugares onde Deus não te chamou. Primeiro, eu oro, e segundo, essas pessoas estão conectadas a gente por uma agenda, ou elas estão conectadas com a gente por uma vida? Eu não quero uma agenda com as pessoas. Eu quero trabalhar uma equipe a longo prazo. Eu não quero desperdiçar. Foi isso que Jesus fez com a vida dele. Ele criou uma equipe a longo prazo. Eu quero relacionamentos a longo prazo. Eu não quero ficar com ninguém. Nós queremos casamento aqui. Quantos querem casamento aqui hoje? Quantos estão empolgados? Então, se esse rapaz não quer casar com você, se livra dele rápido. A lei das prioridades é que normalmente as pessoas têm uma certa resistência em traçar suas prioridades, mas um líder sabe como dar importância às suas funções e responsabilizar-se por elas. A lei, o princípio de Pareto, a Diz gosta desse princípio, é uma ótima ferramenta que pode te auxiliar a seguir as leis das prioridades, porque 80% dos resultados vem de 20% das causas. Se eu pegar aqui, quem financia esse ministério, 20% de vocês dão 80% dos dízimos e das ofertas. São pessoas comprometidas. 20% dos líderes trabalham 80% do que acontece. Essa é a lei de Pareto. E nós temos que enxergar quem são esses que estão pagando o preço. E a nossa agenda como líderes, como pastores, tem que se dedicar a equipar e treinar e aperfeiçoar e afiar o machado para alcançar essas pessoas de maneira mais decisiva. Eu ia entrar em detalhes, mas não vou. 18ª lei, a lei do sacrifício. O Maxwell, ele cita Martin Luther King, aquele movimento da Rosa Parks, que se recusou a dar seu assento no ônibus para uma pessoa branca, e Luther King começou um boicote ao sistema a fim de mudá-lo, e fugiu os direitos civis, e ele pagou um alto preço pelas mudanças, e no fim ele sacrificou tudo que tinha, a sua vida. A lei do sacrifício é: quanto maior o líder, maior o seu sacrifício. Líderes sabem o significado. E quando Davi recebeu a proposta de pegar a beira de Araúna de graça, ele disse: eu não vou dar nada a Deus que não me puxe. Tem gente atrás de conforto, tem gente atrás de aposentadoria, tem gente atrás de uma vida regalada. Essa é a vida do ócio, essa é a vida da improdutividade, essa é a vida do... Tem gente que compra sítio e desvia da igreja. E outra coisa, eu já vi, eu sou um pesquisador, eu gosto de estudar o fenômeno por detrás das coisas. Quem se afasta e esfria de Deus, se afasta e esfria do casamento. Se afasta e se esfria das coisas mais importantes da vida. Quanto mais perto você está de Deus, mais fiel você é à sua família, mais fiel você é à sua esposa, ao seu marido, mais você é fiel à igreja, mais você é fiel a princípios. Então, se você aceitar ficar afastado de Deus por causa do sucesso, o sucesso vai destruir sua família e seus princípios. Gente, eu tenho 30 anos de ministério, são 3 décadas. Eu já consigo construir uma amostra real que define o todo. Eu estudei estatística e essa amostra que eu tenho já pode fundamentar um estudo que revela por que as coisas são assim dentro do ministério. Eu não vou fazer isso agora, porque só daqui a 10 anos que eu vou escrever uma biografia. 56 não é a hora, né? Quem sabe aos 70. Não, você não entendeu nada. 19ª lei, a lei do momento. A lei do momento consiste em fazer as coisas certas no momento certo. Porque apesar de ter a lei do grande impulso,
tem a lei do oportunismo, o oportunista, que tenta pegar um momento que não é dele, uma onda que não é dele, e surfar em cima dela. E, como dizia o Mike Murdock, né? Uma herança recebida antes do tempo vinha se tornar uma maldição. Isso aí quem disse foi Salomão. E o Mike Murdock, o rei das paráfrases, disse: a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Nós estamos comigo? Agir corretamente na hora errada pode ser inconveniente. Tomar a atitude errada na circunstância imprópria certamente te conduzirá ao fracasso. É questão de timing. 20ª lei. Lei do crescimento explosivo. Se você quiser aumentar seus resultados, lidere. Se quiser multiplicá-los, lidere os líderes. Eu gosto disso. Liderar os líderes. É isso que eu estou fazendo. Eu não atendo mais em gabinete. Eu amei, há décadas eu atendo em gabinete. Mas hoje o meu trabalho é com as pessoas que estão despontadas, com os líderes que estão fazendo. Agora mesmo uma pessoa estava mandando mensagem: lê a minha mensagem. Gente, eu estou com um problema. Sabe o que aconteceu com o meu telefone quando eu cheguei em Brasília hoje? Me deu curto-circuito. Isso para mim é uma revelação. Ele ficou doido, maluco. E eu teclava nele, ele ficava conversando comigo as coisas. E aí eu entreguei na mão do Daniel para ver se ele resolvia. Ele disse: olha, ele entrou no modo deficiente visual. Ou seja, você apertou alguma tecla lá e eu não conseguia entrar no telefone. Ele simplesmente bugou o telefone. E é isso que está acontecendo com o meu WhatsApp. Ele está bugado e as pessoas ficam com raiva de mim porque eu não consigo responder a todo mundo. E as pessoas ainda querem aula de teologia no direct do Instagram. Elas querem me perguntar perguntas teológicas difíceis e elas exigem. Quando eu não respondo, elas colocam uma interrogação, 2, 3, 4, e eu vou lá e bloqueio. Bugou. Eu não tenho condições de responder tudo que as pessoas querem que eu responda. Eu não sou onipresente, onipotente, onisciente. Eu não sou perfeito, eu sou quase perfeito. Isso é uma piada. Lidere os líderes. E é isso que eu estou fazendo na esfera. Deus falou para mim: cuide dos pastores. Você é maior do que a comunidade das nações. O reino de Deus é maior do que a comunidade das nações. Então invista nas outras igrejas que precisam de ajuda. Eu estava falando lá para 180 pastores, abraçando eles. No final o pastor falou assim: o bispo chegou agora, ele está muito cansado, então não venha procurar ele para tirar foto. Eu falei: vou tirar foto com todo mundo que quiser. 180 pastores lá. Imagina o impacto que eu posso ter falando assim. Eu amo falar para pastores. Sabe por quê? O pessoal fala que pastor é rico, pastor é não sei o quê. Esses pastores sofrem o que ninguém imagina o que eles sofrem. E assim, a taxa de pastor bem sucedido é bem pequena. E o meu trabalho é fazer eles serem bem sucedidos. Meu trabalho é o seu sucesso. Eu estou aqui pelo seu sucesso. Eu estou aqui pelo sucesso de cada membro fiel da comunidade das nações. Eu estou aqui pelo sucesso das minhas filhas, Chara e Caris. Eu estou trabalhando pela próxima geração. Eu estou aqui pelo sucesso dos seus filhos, os filhos dos pastores desse ministério. 21ª lei. A lei do legado. Pelo que você vai ser lembrado? Quer ser lembrado? Qual imagem você deseja deixar na memória das pessoas? O valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Sucesso sem sucessão é fracasso. O legado deve ser capaz de levar seus valores e princípios